A diferença entre advogado generalista e advogado especialista. Bem-vindo a todos e a todas, advogados, advogadas aqui no meu canal. Claro que esse papo é para advogado, mas ele também serve para aquilo que a gente faz na vida, né? Se a gente é generalista de fazer qualquer coisa, de abranger tudo, ou ser especialista naquilo que a gente faz. Quero conversar com você hoje sobre isso. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês e quero trazer alguns pontos, o que escolher, qual ser, onde vivem, onde habitam, como vivem. Primeiro vamos entender o que é o conceito do advogado generalista ou aquele profissional generalista e o advogado ou advogada especialista e como se tornar um ou outro, ok? Todo mundo que sai da faculdade, todo advogado ou recém-formado que sai da faculdade de Direito, ele sai precisando de duas coisas. A primeira coisa é experiência, ok? Porque você não tem a experiência necessária ou acha que não tem a experiência necessária para atuar. Lembrando que muitas pessoas, quando migram de carreira e entram na advocacia, elas faziam outras coisas da vida, né? Trabalhavam e atuavam em outras coisas da vida. E aí ou trabalhavam numa empresa ou tinham uma outra profissão. E aí ela passa lá o exame da OAB, pega a carteira da OAB e aí ela decide atuar como advogado. E aí você precisa de experiência para poder atuar. O maior erro que as pessoas cometem assim que saem da faculdade é entrar numa pós-graduação. Você concorda comigo? Se você concorda, coloca aí um sim ou não, e aí eu vou continuar falando sobre isso para ver qual é o seu entendimento até o final. Por que eu digo que é o maior erro das pessoas? Ontem eu fiz uma entrevista de estagiário no meu escritório, estamos contratando um estagiário, e é interessante que para todos os estagiários que a gente entrevistou, o que eles diziam era o seguinte, foram duas coisas assim que falaram muito. A primeira foi que eles querem fazer uma pós-graduação, o objetivo deles pós-faculdade era fazer uma pós-graduação. E a segunda coisa que eu mais ouvi era prestar um concurso público, ok? O que acontece na maioria das vezes é que o exame da OAB, ele é o primeiro concurso, vamos usar esse termo, ou a primeira prova, o primeiro desafio que o estudante recém-formado tem na vida. Então ele se forma e ele vai prestar o exame da OAB. A gente costuma dizer que se não passar no exame da OAB, não adianta, não vai passar em outros concursos. Porque no exame da OAB você não está competindo com alguém, ok? No exame da OAB você não está disputando por uma vaga. A OAB disponibiliza 100 vagas para 10 mil advogados. Não. O exame da OAB você está competindo com você mesmo. Então a única competição que você tem ali para prestar o exame da ordem, assim como o exame do CRC, que tem um exame difícil também para os contadores e tal, é com você mesmo. Você tem que estudar e passar, e provar para você mesmo que você é capaz de atuar como um advogado ou como um advogado. O maior erro dos estudantes de direito, depois que saem da faculdade, é entrar numa pós-graduação. Por quê? Existem dois tipos de pós-graduação. Esse não é o tema, mas complementa o tema que a gente está falando. Existem dois tipos de pós-graduação. A pós-graduação lato sensu e a pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação lato sensu é aquela pós-graduação que ela visa melhorar as suas habilidades técnicas. Ou seja, por exemplo, uma pós-graduação lato sensu em direito civil, em direito penal. Essa pós-graduação lato sensu, ela viabiliza a sua parte técnica, você como advogado melhorar as suas habilidades técnicas dentro do direito civil, do direito penal, do direito do trabalho, do direito do processo civil, processo penal, processo do trabalho, por aí vai. Além dessa pós-graduação, você também tem a pós-graduação stricto sensu, que é o quê? Quando você quer uma especialidade. Ou seja, direito médico, direito digital, direito de startups e por aí vai. Ou seja, você escolhe um tema específico para se especializar naquilo. E depois da pós-graduação, você tem o mestrado e o doutorado. E o que é o mestrado? Talvez você nunca aprendeu sobre isso e hoje você vai aprender o que é e para que funciona. O mestrado, ele serve exclusivamente para aquelas pessoas que querem lecionar. Ou seja, que querem se especializar em determinado tema, em determinado segmento,
e querem dar aula daquilo. Ou seja, se você quer se tornar um professor de processo civil, então você vai e faz um mestrado em processo civil para se tornar um mestre, ok? Aí você fala, beleza, doutor, já fiz a pós, já fiz o mestrado e agora eu quero defender uma tese, eu quero ser um doutor, eu quero fazer um doutorado. O doutorado, como funciona? O doutorado, ele é uma especialização para quem quer se tornar especialista em um determinado assunto. Então, ele abrange o tema de pesquisa sobre aquilo, ok? Então, por exemplo, vou fazer um doutorado em ICMS, ou seja, ele vai se aprofundar na pesquisa daquele tema específico para se tornar um doutor naquilo. Ele é doutor em direito tributário, especializado em ICMS, por aí vai, ok? Então, a pergunta é, na sua vida profissional, pós-direito, pós-faculdade, a pergunta é, o que uma pós-graduação ela vai me ajudar a dar os meus primeiros passos na advocacia? No que a pós-graduação vai me ajudar? Como a pós-graduação vai me ajudar? Então, o erro, e eu digo o erro de muito estudante e advogado recém-formado, é porque quando sai da faculdade de Direito, a primeira coisa que pensa é, vou fazer uma pós-graduação. E não entende o propósito pelo qual a pós-graduação ela serve. Para que uma pós-graduação serve? Ok? Quando, na verdade, você não sabe se você vai gostar de processo civil, de direito civil. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo clássico, e eu posso falar porque é minha sócia. Minha sócia, a doutora Thalita Bueno Prado, número da OAB, mentira, não vou falar. A minha sócia, ela é pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ontem estávamos fazendo uma entrevista lá no escritório, e aí acabei mencionando isso e falando, olha, minha sócia é pós-graduada em Direito do Trabalho, porque ela saiu da faculdade e entrou em Direito do Trabalho. A pergunta que eu fiz para ela foi o quê? E por que a gente tem que contratar um associado no nosso escritório para fazer as causas trabalhistas? E sendo você formado em Direito do Trabalho. Aí ela falou, porque eu não gosto muito de trabalhar, de fazer isso mais. Eu já estou com 6 anos de advocacia e eu quero fazer outras coisas, eu quero cuidar de outras coisas. Eu gosto de outras coisas. E aí vem o pulo do gato. A gente decide fazer uma pós-graduação depois que a gente sai da faculdade, mas a gente na vida real nem sabe como aquela área funciona. Na vida real, a gente nem sabe como vai ser o nosso dia a dia naquela área. E aí você decide fazer uma pós-graduação para se especializar numa determinada área, mas você não tem vivência daquilo. Então, o que você precisa fazer, na verdade, é buscar a vivência e a prática naquilo para poder entender e saber se você vai precisar ou não de mais conhecimento técnico para, enfim, você decidir fazer a pós-graduação e se especializar naquilo. Ok? Então, no começo de carreira, sim, é normal e natural você ser um advogado generalista e tá tudo bem quanto a isso. Existe um mito muito forte dos gurus, vou chamar de gurus do direito, gurus que falam, não, advogado que é generalista é pobre. Mentira! Eu conheço um monte de advogado generalista que ganha bem. Então eu não estou aqui dizendo para você, seja um advogado especialista, não. Eu estou dizendo para você que é normal, no começo, você ser um advogado generalista. Eu vou contar a minha experiência. Eu trabalhei como advogado generalista por muito tempo. E é interessante porque o dia que eu buguei mesmo, o dia que eu surtei, foi o dia que eu fui fazer uma audiência criminal e eu não sabia aonde sentar na mesa. Porque assim, cada audiência você tem um lugar para sentar. E aí vai até uma curiosidade que a minha sócia me contou ontem. Achei incrível isso. Eu não sabia. É um negócio para gravar. Audiência trabalhista, o reclamante senta do lado do coração do juiz. Olha que ideia. Nunca ouvi isso na vida. Ou seja, o lado do reclamante é o seu lado direito e o lado esquerdo do juiz. Porque é o lado do coração do juiz. Agora você precisa saber onde é o lado do coração do juiz. Você precisa saber onde é o lado do coração, né? Lado esquerdo. E aí eu fui fazer uma audiência criminal, eu fazia tudo, pegava tudo que entrava, pegava, porque tinha que pagar as contas. E aí
Eu fui fazer audiência criminal e aí eu parei na frente da mesa assim, entrou na sala eu, o promotor, meu cliente já estava lá sentado, preso. E aí eu parei assim na frente da mesa e falei, caramba, onde que senta o advogado de defesa? Sabe? Então, uma outra experiência que eu tive foi num júri. Me aventurei a fazer um júri e não sou criminalista, não sou criminalista. Me aventurei a fazer um júri e, e eu não tinha roupa do júri. Olha que situação, e eu nunca contei isso, hein? Nunca contei isso pra ninguém. E aí eu peguei aquela roupa, fui na sala da OAB, peguei aquela roupa lá, a bata lá, né? A toga, peguei lá, não é toga, toga do juiz, aquela bata lá e tal. Peguei aquele negócio, vesti e tal, porque eu não tinha. Geralmente o advogado de júri tem já dele, né? E tal. Peguei aquela lá que usada, cheirando até meio estranho. Peguei e vesti. E ela tinha um cordão, que eu não lembro agora a cor do cordão. Tinha um cordão lá, enfim. E aí no meio do júri, quebrando pau com o promotor, um júri que durou o dia inteiro, quebrando pau com o promotor me xingando daqui, eu xingando ele de lá e tal, não sei o quê. E aí o promotor falou assim, doutor, você tá aí fazendo o júri e tal, e você tá usando uma cor de cordão que nem é a cor da promotoria. Essa cor aí do cordão, da sua roupa, é da promotoria, porque isso aí prova que... ele usou esse argumento. Isso aí prova que até o senhor não acredita no seu cliente. Enfim, ele usou um argumento desse. E aí eu parei pra pensar, eu me defendi ali de alguma forma, da forma como eu pude. Eu me defendi. E aí eu parei pra pensar o quanto a falta de ser um advogado especialista ou ser um generalista naquele momento estava me prejudicando. Ou naquele momento não estava me ajudando. E aí naquele momento eu percebi que eu precisava focar em uma área específica do direito. E foi naquele momento que eu falei, olha, eu sou um advogado civilista. Então eu atuo na área civil, ampla. Então, não faço mais crime a partir de hoje. Naquele momento eu disse, eu não faço mais crime a partir de hoje. E ali eu parei de pegar causas criminais. E aí eu comecei a adotar o sistema de associação. Então, o meu escritório hoje pega causas criminais, mas não sou eu o advogado que atuo nas causas criminais. E aí vem o grande pulo do gato, para você entender como atuar. Porque às vezes nas suas campanhas de captação de cliente vai entrar trabalhista, previdenciário. Por exemplo, nas minhas campanhas de atração de cliente, captação de cliente, eu capto todos os dias clientes trabalhistas, previdenciários, família, só que eu não atuo nessas áreas. Trabalhista, previdenciário e tal. Eu tenho associados que trabalham nessa área, um associado trabalhista, um associado previdenciário, ou a minha sócia, que é o caso, que faz também, que é especialista também em direito do trabalho. Então, ser um advogado especialista, primeiro, não está relacionado ao título ou aos cursos que você tem. Ser advogado ou advogado especialista está relacionado à experiência que você tem naqueles casos. Porque é a experiência que vai determinar a sua autoridade. Entendeu? Então, eu vejo muito advogado hoje colocando no Instagram. Advogado especialista em alienação parental. Formado não sei o que, e papapá, e curso de tal, faculdade Y, XZ, e papapá. E aí quando você pega uma petição para ler desse advogado, a petição não fala nada com nada. Ou seja, a sua autoridade, ela vai se comprovar através do seu trabalho e do seu resultado. Então anota isso aí para sua vida. A autoridade é igual a resultado. A autoridade é igual a resultado. Ou seja, quanto mais resultado você tem, mais autoridade você gera. Eu posso chegar para você e falar, eu sou formado nisso, naquilo. É aquela história do coach de financeiro que anda de Corsa. Lembra? E tá tudo bem o cara andar de Corsa, é um problema dele e tal, mas é o resultado
daquilo que você faz, é o resultado daquilo que você produz, que vai dizer o quanto você tem ou não de autoridade naquilo que você fala ou naquilo que você vende. Então, uma das minhas técnicas para fechamento de contrato, numa reunião com o cliente, é falar de casos relacionados ao que o cliente está me apresentando que eu já ganhei, ou de casos que eu já peguei, enfim, e os resultados que deu. Então, por exemplo, eu sou advogado especialista aqui em direito imobiliário e empresarial, ok? É minha especialidade de carreira, tá? Então, quando eu pego uma causa aqui contra uma construtora aqui da minha cidade, eu já tenho umas 30 outras causas que eu sei prever para o meu cliente o resultado da jurisprudência. Por exemplo, eu tenho jurisprudência de várias câmaras do tribunal relacionado a esse caso. Então eu consigo dar um grau e um nível de assertividade tão grande para aquele cliente, porque vamos supor, o processo de reintegração dele caiu na 8ª vara civil da minha comarca aqui. Eu consigo dizer para ele o que o juiz pensa, eu consigo dar para ele uma cópia da sentença para ele, daquele nível de assertividade, porque é um caso que eu já fiz 1 milhão de vezes e eu tenho resultados daquilo. Então, se um outro advogado chegar e falar assim, não, esse caso dá para fazer isso, a tese é essa, eu vou dizer, olha, essa tese não cabe, esse resultado é impossível, porque eu sei o que o juiz pensa. Olha que interessante. E aí eu não sei se você conhece esse recurso, eu não sei se outros tribunais de outros estados têm, mas no Tribunal de Justiça de São Paulo, no ESAG, no sistema do tribunal, a gente também consegue consultar julgados de primeira instância. Olha que interessante isso. Se eu quiser saber o que aquele juiz na primeira instância pensa a respeito de reintegração de posse, daquela empresa X, eu consigo usar essas palavras-chave e localizar as sentenças daquele juiz que está julgando o meu caso. Porque geralmente é um Ctrl+C, Ctrl+V. Não pense que o juiz ele vai pegar a tua causa e falar, esse caso aqui é diferente. Não. O juiz, a maioria dos casos, eu não sei se é o nome mala direta. Antigamente a gente usava esse termo. Assim, eles botam um código, sentença, construtora, procedente. É um código e sai uma sentença inteira lá e ele só muda o nome das partes e os dados do caso. Infelizmente, a justiça ela está caminhando para tudo estar relacionado e dirigido por uma inteligência artificial, porque os casos são os mesmos, as coisas só se repetem. Tanto é que o que é a súmula vinculante? A súmula vinculante é 1 milhão de casos daquele mesmo assunto. Então vamos dizer qual é o direito já para aquilo? Então aí nasceu a súmula vinculante, ou seja, sobre esse caso já está definido como vai ser o resultado do julgamento. Ou seja, quando alguém entra com um caso, beleza, já tem uma súmula vinculante dizendo que o caso é assim, assim, assado. Ok? Então são raros os casos onde a aplicação da lei ou do juiz vai ser caso a caso, porque já meio que existe uma forma. Tá certo? Então, ser advogado generalista tem os seus prós e também tem os seus contras. Vou te dar um exemplo. Se eu sou um advogado generalista e eu pego um advogado especialista numa causa societária, e eu sou generalista, aquele advogado vai me comer com farinha, como a gente diz aí, né? Ele vai me destruir, porque é a área de especialidade dele. Ele tem 20, 30, 50, 100 casos daquilo. Então, a experiência e a expertise dele é muito maior, porque ele só faz aquilo. Mas como se comprova, como eu comprovo a experiência do advogado? Eu comprovo através dos casos que aquele advogado julgou, do que aquele advogado fala, de como aquele advogado produz conteúdo. Por exemplo, falando de marketing jurídico, quando você direciona o teu Instagram, o teu site, as tuas páginas na internet, o teu Facebook, para falar de determinado assunto, o que você começa a construir autoridade naquele determinado assunto. Porque você está falando. Eu comecei a seguir um advogado, achei incrível a página dele, achei incrível isso, incrível mesmo. E eu comecei a seguir esse advogado, ele tem uns 200 mil, não lembro o nome dele agora, mas ele tem uns 200 mil seguidores. E ele defende o pai em ações de guarda, alimentos, visitas, divórcio. Ele é o cara que defende o pai, a figura do pai, o homem ali, ele defende o homem. E aí ele criou um conteúdo só para isso, ele atrai clientes só para isso.
Ou seja, ele começou a postar casos dele, tal, aonde o pai tem a guarda dos filhos, aonde o pai ganha ações de alimentos, onde o pai ganha direito de visitas, etc. E ele conseguiu construir uma autoridade naquilo. Entende? O poder sobre a autoridade. Eu não vou lá perguntar para ele, se eu for contratar ele, quantas pós-graduação ele tem. Se ele tem mestrado nisso, direito de família. Não. Eu vou olhar a prova social dele, o conteúdo dele, a forma como ele fala sobre aquilo, a forma como ele escreve sobre aquilo, como ele se posiciona sobre aquilo, e eu vou dizer, realmente esse cara tem uma autoridade. A diferença entre advogado generalista e advogado especialista é uma palavra só, se você anotar e guardar isso para a vida, é autoridade. Se você quer construir autoridade, você precisa entender que a autoridade que você constrói é o que vai determinar o seu nível de especialização. E a autoridade é igual a resultados. Esse foi o papo de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigado a todos que participaram. Espero vocês na próxima. Obrigado a todos os meus amigos advogados. Indiquem aí minha página, curtam meus conteúdos e comentem. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me chama no direct, que a gente conversa aí, tá bom? Um abraço, um beijo para todos vocês e até a próxima!